Versículo 19 do capítulo 7. Eu volto a dizer que passou completamente à frente. O 7. Não é que nós nem olhámos aqui para a cábula, para essa cábula. Então o que nós fizemos foi fazer um resumo do que lemos do 7. O nosso resumo começou pelo que Paulo nos disse. Começa por nos contar. Era Paulo e as leis, a lei. E Paulo, a certa altura, diz: a mulher, enquanto casada, está vinculada a um só homem. E assim, e até o homem morrer, caso contrário, será considerada adúltera. Com este exemplo, tal como a morte do homem, nós agora, com o ressuscitado e na nova existência do Espírito, que somos servos e não na existência caduca da letra da lei. Bem, isto foi o que nós estávamos mesmo com dificuldade. Quando o Bruno ali passou, nós dissemos: olha, nós nem percebemos isto. Primeiro dá-nos o exemplo da mulher e do homem. Então, e nós somos o quê? Nós somos a mulher que estávamos sempre vinculados ao homem. E nós éramos. Então, nós somos o homem que estávamos vinculados sempre às leis. E tal como o homem morreu, então, mas o homem é como Jesus, que morreu para nós. Nós ficámos aqui bem baralhados. Mas como não acabava aqui, nós fomos lá concluir. Concluir, nós somente conhecemos o pecado porque conhecemos a lei. Se roubar fosse natural, nós não diríamos que quando roubamos estamos a pecar. Assim, por meio dos mandamentos, que o pecado ganhou uma extrema força pecaminosa. Foi o que acabámos de dizer há bocado, que... Como é que estão a dizer? Do pecado. Quando é que nós sabemos que começamos a pecar? Não foi? Falámos há bocado? Quando é que nós temos mesmo a certeza que começamos a pecar? E o que Paulo nos diz aqui foi que é... Já me perdi outra vez. Que é pelo meio dos mandamentos. Lá está. Nós sabemos que roubar é mau, então quando nós roubamos estamos a pecar. E tudo. Por alguma razão Deus nos deu os mandamentos, não é? Nos deu aqueles 10 mandamentos para nós nos guiarmos, está lá. Mas depois Jesus simplificou tudo mais fácil. Pois, e foi o mesmo que nós depois concluímos, foi mesmo só isso. Foi a frase que concluímos. É que pecamos todos. E assim, nós, em Jesus e na sua paixão, nos libertamos do pecado. E passámos à frente dessa frase que agora acabaram de ler. É preciso ter cuidado com a questão de uma mentalidade judaica e também de uma mentalidade israelense. E tem a ver com isto, que é o problema da redenção e o problema do sofrimento e o problema do sacrifício. Porque, para provocar o pessoal, eu iria perguntar: se Jesus não tivesse sido crucificado e morto, será que não haveria salvação? Eu penso que sim. Então as pessoas todas que viveram até essa altura ninguém se salvava. É o mesmo Deus, o mesmo Pai. Só que a gente não sabia onde estava. E até aí inventou-se uma coisa chamada Sheol, lá para os judeus. E depois foi isso que deu também quando se inventou outra coisa chamada Limbu. As crianças a ser batizadas. Agora já acabou. Eu acabei com 40 anos. Mas estas coisas que parecem assim muito óbvias, é que nós temos uma mentalidade, é nossa, quer dizer, as coisas começam ali e depois também achamos que fazer um sacrifício tem que dar algum bom resultado. Mas isso é a experiência que nós temos quando nas nossas aldeias era cavar a terra para ter pouco tempo. Sem trabalho não há nada, foi assim que aprendemos a dizer. E depois também uma família ter 5, 6, 7, 10, 12 filhos. É um grande sacrifício. E quando se criavam os filhos também se fez a experiência de que mas depois há a alegria de ter os filhos criados. Assim se foi articulando na nossa mente o sofrimento e a alegria.
Então daí até começar a meter silícios no cinto e areias no sapato, e eu toda a Deus deve gostar muito. Aí é que foi a burrice toda. Aí é que foi a burrice toda. A vida tem o sofrimento que lhe é próprio e que nós sabemos. A vida tem o sofrimento que lhe é próprio. Então uma mãe, como a minha, com 7 filhos, ainda tinha que andar a meter areias no sapato para sofrer. Puxa! Mas a minha mãe cresceu com essa a partir de Fátima. E Fátima, isto apareceu a partir de muitas coisas da Idade Média. E que se calhar até valia a pena, de vez em quando a gente, e depois com o cavalo marinho, bater para fazer sacrifício. Porque Nosso Senhor também sofreu. Ele sofreu porque o maltrataram. Ele veio e pediu: ei, pai, se não consigo, ela parte de mim esta porcaria, porque isto custa muito. Mas aquilo que aconteceu a Jesus foi a coisa mais radical que acontece a qualquer pessoa humana. O sofrimento. Mas só que depois meteu-se na cabeça de toda a gente, como já havia também dos judeus que passou aos cristãos, que Deus ficava muito satisfeito se a gente se martirizasse. Essa foi a maior burrice. O que Deus quer, de facto, como diz aqui São Paulo, é que na fraqueza nós experimentamos a abundância da graça. Porque quando estamos completamente aplastados e na fossa, como dizemos, e a gente ainda conta um suspirozinho, e daí começamos outra vez a ir, que é a ressurreição. Jesus não tinha necessariamente que ser crucificado. Ele foi crucificado como tantos outros já tinham sido crucificados. Não foi o primeiro Jesus, nem foi o último. Jesus foi crucificado como tantos outros e da maneira mais abjeta. E aí, claro, como grandes perguntamos: mas então por que é que o Filho de Deus, o inocente, o tal Cordeiro inocente, vai passar pela maior porcaria deste mundo? Então não era, ele não dizia ao Pedro: eu podia mandar vir uma legião de anjos, isto resolvia se aqui no instantinho, e limpava. De facto, o mistério nosso vai se manifestando no modo de Jesus viver.